Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira, 29 de outubro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos a semana repercutindo, claro, o resultado das eleições ao governo do estado de São Paulo e à presidência da República, mas também falando sobre os trabalhos na Procuradoria-Geral de Santos e sobre o trabalho na Secretaria de Planejamento em Cubatão. Para tratar dos temas, recebemos Renata Arraes, Procuradora-Geral de Santos. Doutora Renata, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, secretário. Bom dia a todos que estão assistindo. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do que a gente faz lá na Procuradoria de Santos. Que é um trabalho extremamente importante. E também Pedro de Sá, secretário de Planejamento de Cubatão. Tava com saudade, Pedro. Muito trabalho, né? Bom dia, Nathalie. Bom dia, Renata. Bom dia a todos vocês. Muito trabalho, mas sempre uma alegria poder voltar aqui, falar um pouco desse trabalho e dar essa satisfação para a população que precisa saber o que a gente está fazendo, né? Então, muito bom estar aqui com você de novo, uma alegria muito grande. A alegria e o prazer é sempre nosso. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Bom, vamos começar falando das eleições, para que depois a gente possa entrar no trabalho de cada uma das pastas. Definimos o novo presidente e o novo governador do estado de São Paulo. Na opinião de vocês, como fica essa configuração? Olha, eu vejo sempre com muita esperança. A gente está, como a maioria da população brasileira, né, muito desacreditado, muito angustiado, e o resultado das urnas mostrou justamente isso, que o brasileiro queria mudança, queria algo diferente, estava cansado desse sistema. Eu vejo de uma forma bastante esperançosa, tanto no governo federal, como a mudança também que houve aqui no governo estadual, para que a gente possa continuar lutando contra a corrupção e dando para o nosso povo uma vida um pouco melhor do que aquilo que estava sendo proporcionado de uns tempos para cá, que o povo está muito sofrido. E a gente precisa, sem dúvida nenhuma, de uma mudança e uma mudança sistemática, né? Que o brasileiro começou agora a fazer. Eu acho que o que a Renata falou, eu acrescento apenas uma observação, acho que isso faz parte do processo da democracia que a gente está buscando, né, Pedro? Também acho que a gente não tem que ter medo da novidade, acho que demonstrou isso essa eleição. A gente tem que estar preparado para mudar toda vez que não estiver satisfeito. E o Brasil é um país que nós não estamos felizes com os rumos que tomou, a questão do desemprego, a questão da qualidade da educação. Então, precisa melhorar muito e eu acho que foi esse o recado dado pelas urnas. Eu desejo sucesso ao nosso presidente Bolsonaro e eu lamento que as campanhas foram feitas muito de falar mal dos outros, concentradas... Uma polarização entre o amor e o ódio, né? Mas pouca proposta. Muito pouca proposta e muito mais preocupação em derrubar, em desconstruir. Então, isso eu acho também que é uma lição para a próxima eleição, que a gente tem que parar com isso, porque o eleitor não aguenta mais esse tipo de política. E quando a gente fala de próxima eleição, a gente tem que lembrar que em 2020 nós temos as eleições minoritárias, né? E essas eleições vão ser realmente, talvez, um balizador de todo esse processo que começou agora, né? Sim, com certeza. Você foi Márcio França. Sim. Ademário foi Dória. João Dória. Aqui também, né? Nós tivemos o prefeito Paulo Alexandre apoiando Márcio França. No entanto, nós temos hoje eleito como novo governador do estado de São Paulo, João Dória. Para a nossa região, esse resultado é bom ou é ruim? Eu acho que qualquer dos dois resultados seria muito bom para a Baixada, porque a gente tem 7 prefeitos do PSDB, que é o partido do João Dória, e a gente tem uma relação muito próxima com o Márcio França, porque ele é um prefeito daqui da região. Então, para a Baixada Santista especificamente, qualquer das alternativas seria muito boa, na minha opinião. O meu partido optou pelo Márcio França e por uma questão de fidelidade partidária, eu trabalhei de fato para o Márcio. Mas eu e o prefeito Ademário, a gente tem trabalhado numa sintonia muito boa em nome da cidade e respeitando as diferenças. Isso que eu acho que faltou, né, nesse processo eleitoral. A gente teve uma polarização muito ruim,
onde quem não era a favor de virava inimigo do, e aquilo... Ninguém mais aguentava abrir Facebook e discutir política, né? As famílias brigando, os amigos brigando, uma coisa assim meio insana até. Mas eu acho que se encerra ontem essa discussão, essa polêmica toda, e agora é a gente, como disse a Renata, esperança total num futuro melhor para o nosso país, para a nossa cidade, para a nossa região. Eu vejo com bons olhos, acho que o Dória vai fazer um bom trabalho, tem necessidade de fazer. O PSDB diminuiu de tamanho, mas ficou com o Estado de São Paulo e o município de São Paulo, que são as duas maiores forças da União. Então, tem muita coisa que dá para ser feita ainda, muita coisa boa, inclusive para a nossa região, na questão de gerar emprego, de revalorizar o polo industrial de Cubatão, atrair novos investimentos, né? Muita infraestrutura, muita habitação. Investimento em habitação é fundamental, porque é quem gera mais oportunidade de trabalho e, ao mesmo tempo, elimina a questão da subhabitação, sem rede de esgoto, sem infraestrutura, moradia digna. Acho que isso vai ser tudo muito bom. Renata, você compactua dessa visão? Eu concordo, sim, com o secretário. A gente realmente apoiou o candidato Márcio França por toda a história que ele tem aqui na Baixada, pelo governo que ele fez em São Vicente. É um homem com uma larga experiência em gestão, uma experiência política, tem um passado limpo, não tem nenhum processo. Então, a gente sempre acreditou até o fim nessa possível vitória dele. Isso não aconteceu, mas eu acho que a gente também agora não está em boas mãos. A gente vai ter uma continuidade do governo do PSDB, que o governador Geraldo fez uma gestão diferenciada. São Paulo, né? Com todos os defeitos que a gente sabe que a gente tem, São Paulo é um estado diferenciado. Nós estamos anos-luz na frente de muitos outros estados do país, em todas as questões. Nós temos, São Paulo não atrasa salário. Com todos os problemas, a gestão do PSDB tem sido muito boa para São Paulo. E a gente espera que o novo governador permaneça assim, independentemente das preferências pessoais, das preferências partidárias, mas que ele olhe com carinho aqui para a gente, tanto para a nossa cidade, como para toda a Baixada, porque a gente precisa muito, né, do governo. Quando você falou do Márcio, apesar de ter permanecido o PSDB, e a gente compactou aí, são quase... bodas de prata, né, do PSDB dentro do governo do Estado de São Paulo, vão completar as bodas de prata, os 25 anos. No entanto, há 28 o Estado de São Paulo não vivia uma eleição tão acirrada. Vocês acreditam que o Márcio, que começou toda essa campanha com 4%, 6%, em todas as pesquisas apontado como o candidato que não iria para segundo turno, foi para segundo turno, derrotou o Paulo Scaff e por pouco mais de 700 mil votos não conseguiu aí galgar o governo do Estado no lugar do João Dória. Vocês acreditam que o que contou e o que fez com que Márcio França atingisse toda essa, eu vou dizer, toda essa explosão, porque virou um tsunami, ninguém acreditava no crescimento do Márcio França, foi a história política dele? Eu acho que foi o trabalho que ele vem fazendo no governo do Estado, a questão da fidelidade, inclusive, ao Alckmin. Ele foi muito ético durante o tempo que ele foi vice-governador e eu acho que o que faltou foi tempo para o Márcio dar o recado mais longe. Ele é conhecido, os limites do conhecimento dele vão um pouco além da capital, né? Baixada e capital, e se tivesse talvez mais 30 dias para ele dar o recado no interior, consolidar, essa campanha de 45 dias é uma campanha que fica menos cansativa, né? Mas é muito desafiadora. De fato, para quem tem história, para quem tem a penetração por todas as regiões, mais intensa. Ou quem tem muito recurso para investir. E eu acho que isso fez diferença também. Mas eu acho que é isso daí. O Márcio mostrou uma maturidade muito grande, uma evolução na questão do discurso, e esse trabalho que ele vem fazendo nesses 5 meses que ele está à frente do governo do Estado, acho que foi fundamental para ele atingir o sucesso que ele atingiu, e não dá para dizer que não foi um sucesso essa campanha do Márcio, porque sair de 2% e chegar quase a 49% do eleitorado do Estado de São Paulo é, de fato, uma grande vitória. Em 45 dias, né? Exatamente. Qual que é a tua opinião a respeito de todo esse cenário que se configurou e que muita gente, eu acho que a grande maioria não acreditava?
A grande maioria não acreditava, foi realmente surpreendente e concordo que se tivesse um pouquinho mais de tempo, ele teria ido mais longe e teria ido até com uma certa distância do outro candidato. O Márcio é pouco, talvez, conhecido no interior e aqui ele trabalhou muito aqui na Baixada e não teve o tempo necessário, porque sempre foi também um vice-governador parceiro e discreto. Sim. Então, ele não foi um vice-governador que apareceu muito como vice-governador. E ele veio a começar a aparecer a partir do momento que ele assumiu o Palácio com a saída do Geraldo Alckmin. Então, eu acredito que ele não teve o tempo necessário para mostrar tudo o que ele realmente era e o que realmente ele fez. Mas eu acho que está de parabéns e acredito que o futuro ainda guarda alguma coisa para o Márcio França. Por outro lado, um grande recado que essas eleições deixaram foi para o PT, que se a gente for comparar 2014 com 2018 e a gente olhar o mapa brasileiro, a onda vermelha diminuiu e diminuiu de maneira representativa, e a questão da reinvenção e necessidade da reinvenção do PSDB, né? Eu acho que, inclusive, Nathalie, isso que você falou do PT, o Dória foi muito rápido, quando no dia seguinte à eleição, ele colou Márcio no PT e ele no Dória. Então, ali pesou na campanha do Márcio. Muita gente deixou de votar no Márcio com medo de que o Márcio fosse obrigado a abrigar o espólio do PT. Até porque o PSB, em nível nacional, apoiou o Haddad. Então, exatamente, o partido a nível nacional, e além disso daí, o Márcio tem de fato um histórico de ter andado, ainda que ele tenha apoiado o Dória para prefeito, ele foi líder do governo Lula. Sim. Então, o Dória foi muito rápido na percepção. Isso eu acho que foi estratégia de marketing mesmo que fez diferença nessa campanha. Mas o PT voltou em nível de número de votos Sim. de 20 anos atrás. Sim. Então, acho que todo político recebeu um recado muito forte. Você vê o Senado Sim. trocar de 32 candidatos à reeleição, 24 foram substituídos. Isso é absolutamente inédito e eu acho que é muito bacana isso. Isso, assim, desperta no jovem a vontade Sim. e a possibilidade de poder ocupar os espaços. Isso eu acho que é fundamental. A gente tem que saber preparar o caminho para quem está vindo. Então, fazer bem feito o nosso trabalho, mas sempre preparando mais gente para nos suceder. Essa história de se eternizar no poder política, tem que acabar. E tem que acabar mesmo, né, Renata? Eu acho que a gente tem que deixar as boas sementes plantadas, o legado e o planejamento estruturado para que, independente de quem sente na cadeira, o trabalho continue. Eu acho que é isso que a gente precisa hoje de uma política que mostrou que está sendo oxigenada. Eu acho que todos nós brasileiros estamos com esse sentimento de renovação, sentimento de esperança, sentimento de que alguma coisa diferente tem que ser feita, ainda que seja para a gente errar. Mas a gente desafiar o novo, a gente fazer algo diferente do que esse sistema vem nos proporcionando há tantas décadas, que o brasileiro acabou se acostumando com o que é errado, se acostumando a escutar isso não tem problema e colocar os fins sempre justificando os meios, o que não é o caminho, porque a gente pode não alcançar o nosso fim, mas a gente tem que fazer o meio bem feito, a gente tem que se orgulhar daquilo que a gente faz e a gente tem que preparar o futuro, um futuro melhor para os nossos filhos, para as novas gerações que vêm aí, porque esse que está aqui, eu não quero deixar para minha filha. Nem eu para minha, nem você para os seus. Nem eu para as minhas. Nem você para os seus. Agora, o que é importante é que o eleitor que foi às urnas, nós tivemos uma abstenção também considerável, 21,30%, maior do que as eleições de 2014. Isso ainda também mostra um grande desafio para essa nova geração, que é tentar diminuir até para as próximas eleições, mesmo que municipais, esse índice de pessoas que disseram, ninguém me representa, eu não vou votar, prefiro justificar, pagar os 3,52 e eu não vou às urnas. Agora, as pessoas que foram, a nossa responsabilidade não acabou ali, né, no dedinho, começou ali, né? É importante que todo mundo saiba que nós que elegemos os atuais presidente da República e governador do estado de São Paulo, e até quem não elegeu,
precisa ficar atento e precisa saber cobrar, né? E eu acho que você falou uma coisa importantíssima. As pessoas precisam participar do processo. Sim. Elas precisam tomar consciência da importância que é. Mais do que a questão da multa, e a multa é tão pequenininha que isso praticamente torna o voto não obrigatório. Exato. Porque a multa não representa nada. Então, ele é um voto praticamente facultativo, mas a gente abrir mão da possibilidade de opinar por aquilo que a gente acha melhor, isso é que eu acho que é o grande desafio. A questão do que, para ser cidadão por inteiro, você tem que exercer o direito de votar. O desafio é, de fato, conscientizar as pessoas para que façam essa opção positiva de ir lá e votar naquele que eles consideram melhor. É importante escolher uma das alternativas que você tem. Se posicionar e cobrar a partir de então, né, doutora Renata? Cobrar. Isso é um processo que já vem evoluindo desde os nossos movimentos aí que acabaram acarretando o impeachment da presidente Dilma. O brasileiro aí desde 2015, 2016 vem mostrando a cara, né? Um movimento que vem cada vez mais crescendo, e eu não tenho dúvidas que o próprio Jair Bolsonaro, quando se elegeu, ele soube usar muito bem isso e soube aproveitar essa crescente esse anseio popular por mudança, porque o povo não aguentava mais. Então, a gente precisa agora não esmorecer e continuar cobrando, continuar indo para a rua, continuar reivindicando aquilo que nos foi prometido, aquilo que a gente acreditou. E eu acho que é essa força mesmo que os políticos estão começando a ver no povo, porque faz diferença. Faz diferença bastante essa história de que ele não tem o apoio do Congresso, mas ele tem o apoio da população. Sim. Ele tem a população acreditando. E o Congresso, por mais forte e articulado que seja, ele acaba aquecendo os anseios da população. Ele tem que ceder muitas vezes aos anseios da população, porque eles são os representantes do povo, não deixam de ser os representantes do povo. A gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente começa a falar um pouquinho do balanço, tanto da Procuradoria-Geral de Santos quanto da Secretaria de Planejamento. Tem novidade aí, porque agora Pedro de Sá é, de fato, apenas vice-prefeito e secretário de Planejamento, não é, Pedro? Foco único, bem definido. A gente vai para um rápido duplo, né? Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. Estamos de volta e abrimos a semana conversando com Renata Arraes, Procuradora-Geral de Santos, e com Pedro de Sá, secretário de Planejamento de Cubatão. Você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Pedro, como eu disse na saída do outro bloco, esse foi um ano em que você acumulou planejamento, cultura, educação e a vice-prefeitura. A educação hoje já está nas mãos de uma nova secretária e nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário que foi entregue para ela. A cultura hoje passa para as mãos de uma nova secretária. Também, isso. Foi um período de adequação, de muito trabalho de reorganização administrativa das secretarias, mas, na verdade, a gente só consegue enfrentar um desafio desse tamanho formando boas equipes. Eu sou um cara que confio absolutamente que só pode funcionar a prefeitura se contar com a participação do funcionalismo, se você conseguir comprometer as pessoas dentro daquele projeto que você propõe. São as pessoas que de fato fazem a coisa andar. Fazem a coisa andar. Então, foi um desafio muito grande, trabalhei muito das 8 da manhã, 9, 10 horas da noite. Agora, o mais legal de tudo é que ninguém ficava lá depois das 17 pedindo hora extra, né? As pessoas ficavam porque queriam colaborar e contribuir para que o trabalho desse certo. Então eu saía de lá 10 horas da noite e um monte de gente saía junto comigo porque ficava participando, dando ideia, contribuindo para o sucesso do nosso projeto. Muita coisa ficou por fazer. Na educação, eu digo que eu tinha um desafio, que era trabalhar o pedagógico. A gente tem que descobrir novas formas de atrair a atenção do jovem e das crianças, despertar o prazer de estudar e usar os outros instrumentos que aparecem. Mas as questões administrativas eram tão sérias que não deu tempo de fazer tudo que eu gostaria de ter feito. E na cultura, tem o problema dos grupos artísticos que estão com os trabalhos suspensos.
depende é um desafio agora encontrar como custear, como garantir a permanência dos grupos artísticos, mas a pessoa que assume é uma pessoa que era coordenadora dos grupos e que já estava dentro do processo de busca de uma nova forma de financiamento dos grupos. Então, eu fico feliz de estar passando as secretarias para a mão de gente comprometida e, ainda que eu tenha, em alguns momentos, opiniões diferentes da do prefeito, a gente tem muito claramente que estamos juntos em favor do município. Sim. Então, independente de posições individuais, de projetos pessoais, a gente procura sempre focar no que é melhor para a cidade. Quem é a nova secretária? A nova secretária de Cultura é Vanessa Toledo, ela é coordenadora de um grupo de dança e era coordenadora dos grupos artísticos já atuava nessa atividade. Falando um pouquinho com relação aos grupos artísticos, Pedro, o prefeito sancionou a lei que transforma os grupos artísticos em patrimônio da cidade. Esse ato do prefeito garante que os grupos não vão acabar? Porque essa é a grande preocupação, né? O fato de sancionar a lei que criou patrimônio imaterial não garante a permanência. Porém, abriu a possibilidade, existe um fundo dos direitos difusos do governo federal que está com inscrições abertas para projetos de manutenção de patrimônio histórico material e imaterial. Graças à coincidência do momento, essa sanção da lei permitiu que nós desenvolvêssemos um projeto e apresentássemos no Ministério. Estamos pleiteando, então, um recurso federal para, neste momento, que o município enfrenta uma dificuldade muito grande de fazer o custeio dos grupos, a gente obter o recurso federal. Então, e só é possível porque houve essa declaração de patrimônio imaterial. Então, foi uma coincidência muito boa que eu acredito que vai permitir essa tranquilidade para a continuidade dos grupos artísticos. E na Procuradoria-Geral, Renata, qual o balanço que a gente pode fazer de 2018? Porque o ano praticamente acabou. A gente está... Daqui 2 dias começa novembro, dezembro, acabou o ano. Quais foram os desafios que a Procuradoria conseguiu vencer e o que ainda precisa ser resolvido? Olha, os nossos desafios foram muitos e, graças a Deus, a gente foi muito exitoso no nosso trabalho. Nós tivemos aí, desde o ano de 2017, com a decisão do Supremo Tribunal em relação à repercussão geral do IPTU, das arrendatárias do Porto, uma luta dura, árdua, para fazer com que essas decisões fossem publicadas, fossem cumpridas. Estamos trabalhando nisso até hoje. Nós tivemos outros desafios importantes, que foi a questão da Ponta da Praia, do nosso projeto piloto, da execução dos bags, que, por sinal, ontem já demonstrou, eu recebi alguns vídeos de que está tendo resultado. Nós tivemos uma ressaca ontem, a água passou um pouquinho para a calçada, teve um estraguinho ou outro muito pequeno, se não me engano, num vidro, mas não, as muretas estão intactas e nós não tivemos nenhum tipo de alagamento, a água não subiu. E fora isso, nós tivemos muitos outros desafios, que são as etapas das obras da entrada da cidade. O município de Santos está custeando integralmente com recursos do município, mediante financiamento junto ao governo federal, à Caixa Econômica. O governo do estado acabou ajudando agora, no começo desse ano, com o convênio que fez com a Ecovias, vai fazer a parte dele, e é, sem dúvida nenhuma, a maior obra do nosso governo e, com certeza, das últimas décadas, né, da história de Santos. Eu acho que o nosso prefeito vai deixar um legado aí importantíssimo para a cidade, que são essas obras. São 5 etapas muito complexas e a cada etapa nós temos muita atuação da Procuradoria, porque Santos não estava acostumada com essas obras deste porte. Então, nós temos muitas empresas, consórcios de empresas grandes de todo o país interessados em arrematar, em licitar, participar das licitações dessas obras. Com isso, nós temos muitos desdobramentos judiciais, tanto na fase antecessória,
que é de realização da licitação, lançamento digital. Então, muitas vezes essas questões vão ao judiciário via mandado de segurança e a liminar para derrubar, mas a gente, graças a Deus, tem tido êxito em tudo, com muita convicção da correção do nosso trabalho, da licitude dos procedimentos, de toda a legalidade dos nossos editais, que tem redundado no êxito no judiciário mesmo. A gente acaba conseguindo derrubar toda e qualquer liminar e eu ainda não perdi nenhuma. Que bom! Você tocou num ponto muito importante, doutora Renata, que é a questão das licitações, né? A lei de licitação surgiu justamente como um instrumento para tentar impedir desvio de dinheiro público, corrupção. No entanto, o que a gente percebe é que uma obra, quando licitada, ela sofre uma série de questionamentos. Quem pede entra com recurso, isso atrasa todo o andamento da obra. Na tua opinião, essa lei precisava ser revista? Sim, com certeza, é uma lei de 1993. Ela não, ainda que tenha havido algumas alterações durante todos esses anos, ela não representa mais a realidade do nosso país, a realidade das compras públicas, das obras públicas. O que acontece é que nós temos uma lei, além de antiga, ela é muito sucinta. Então, ela não esgota todas as possibilidades do que pode acontecer de efetivo na realização de uma licitação. Então, a gente acaba trabalhando muito com jurisprudência, doutrina e com a interpretação sistemática com a nossa experiência. Então, tem muitas vezes, eu brinco muito com o pessoal lá da prefeitura, ai, doutora, o que eu faço? Aconteceu isso daqui. Eu falei, vamos pensar. E a gente acaba sempre achando uma solução por meio de interpretação sistemática, por meio de doutrina e daquilo que a gente entende como legal, como justo, né? Então, é difícil trabalhar e com certeza há um projeto tramitando no governo federal de alteração dessa lei, mas ele não tem tido, está muito parado, não caminhando, mas com certeza urge a necessidade de que se faça realmente uma revisão do Estatuto Licitatório. Atrasa demais, né, Pedro? E além de tudo, por ser uma lei muito antiga, que não se apropria das questões da compra eletrônica e vincula diretamente comprar pelo menor preço. Exato. Muitas vezes o menor preço ele é inexequível e condena a população a um serviço de baixa qualidade. Exatamente. E o poder público fica impossibilitado de fazer análise. Porque na lei, na verdade, tinha umas brechas que era o quê? Se a empresa trabalha mal, você proíbe ela de contratar, mas foi tanta coisa errada e tanta gente condenada que as pessoas começaram a ficar com medo de tomar a atitude, de registrar o que é ruim, de separar o joio do trigo. Então, com isso, a lei foi ficando de uma forma... E a outra coisa que aconteceu também, por conta de tanta coisa errada que a lei pegou, o princípio básico, que é todo mundo é inocente até prova em contrário, se inverteu. Então, tudo é problema, alguém está fazendo alguma coisa para tirar proveito pessoal. E com isso, atrasou o processo. Hoje a gente tem que ter uma velocidade que essa legislação não consegue admitir. E está provado que quando quer pegar, o judiciário, quando investiga de verdade, ele consegue identificar e separar quem é bandido de quem é gente séria. Exatamente. E tem muita gente séria na política, no poder público, e eu acho que está sendo feita essa separação. Então a legislação tem que, de fato, mudar para agora dar a velocidade que precisa ter, porque a gente não pode mais demorar tanto para tomar as decisões. A questão da enchente, a questão o impacto ambiental, às vezes se sobrepondo às questões sociais. Então, deixa de lado a presença das pessoas para valorizar. Então, compatibilizar social, econômico, com ambiental é fundamental e a gente tem que estar sempre mudando. A política mostrou isso nas eleições e agora o judiciário e o legislativo têm que mostrar isso na correção da legislação. Por isso que parcerias público-privadas estão sendo utilizadas como instrumentos cada vez mais frequentes, né? Com certeza. Não só a parceria público-privada na acepção do conceito mesmo, mas num modo genérico de se falar, as parcerias com o setor privado, elas vêm avançando cada vez mais. Os investimentos do setor privado, porque no público a gente sabe que a gente não tem mais de onde tirar. Exato. A gente vai buscando, se você tira daqui, empréstimo e financiamento, você tem que pagar a conta. E é difícil
esquematizar tudo isso, conseguir dar conta de tudo isso, na conjuntura nacional, toda a crise financeira. Então, cada vez mais se busca junto ao setor privado, via patrocínio, via apoio, via termos de cooperação. A gente aqui em Santos trabalha muito, os nossos secretários desenvolvem muitas cooperações com o setor privado, muitas vezes sem ônus nenhum para o município. Então, algo que estava ali, que a gente, às vezes uma coisa simples, que não estou nem falando de uma obra, de coisa muito grande, mas uma coisa simples que você consegue realizar, às vezes com uma conversa com o setor privado, e a gente tem tido muito sucesso, o governo tem tido bastante sucesso nessa relação com o setor privado. Sem ônus para o município e com bônus para o morador do município, né? Exatamente. E sem ônus para o investidor também, porque ele tem que enxergar o benefício do retorno e a gente não pode só ir transferindo as responsabilidades do município. E lembrando também que toda vez que a gente imputa ônus para alguém que presta serviços, de alguma forma quem vai pagar essa conta é a população. Sem dúvida. Então, gastar bem o dinheiro público é a lição de casa que a gente tem. É ser racional, pensar quando você administra o público, como você faz com o seu em casa. Eu tenho um valor que eu posso gastar e não posso superar, eu tenho que buscar formas, eu quero fazer alguma coisa, vamos fazer condominial, ou o pessoal da rua se juntando, mas a gente tem de fato que ser muito responsável na gestão do recurso público e na preocupação de garantir a transparência total. As pessoas têm que enxergar a forma correta do trabalho que está sendo feito. Do ponto de vista do cenário que foi encontrado em Cubatão, do ponto de vista de planejamento mesmo, passados esses 24 meses, a gente já pode dizer que está acabando 2018, qual é a real situação de Cubatão hoje, Pedro? A real situação do município é que tem uma capacidade de investimento muito baixa, todos os recursos da prefeitura são extremamente comprometidos com os serviços públicos, porque Cubatão é uma cidade que tem muito pouco educação privada e muito pouca saúde, plano de saúde. As pessoas vivem do saúde pública e educação pública. Então, tem uma rede muito grande de escolas para fazer manutenção, tem muitas unidades básicas de saúde também, e isso custa caro. Então, o que a gente continua fazendo só pode gastar o que arrecada, e ainda que a arrecadação não tenha caído, não caiu porque o royalty aumentou. Exatamente. Mas o que a gente recebe de ISS, IPTU de Cubatão é muito baixo. Muito baixo. É 6 vezes menor em termos percentuais do que Praia Grande, do que Santos. Então, isso compromete, porque a gente tem uma arrecadação própria muito baixa. E o recurso dessas atividades, que inclusive influencia na participação do ICMS, como ele está menor, isso é o dinheiro que vai para o custeio da máquina pública. Sim. O royalty só pode ser investido em infraestrutura e em novas atividades. Então, a gente está com um orçamento do mesmo tamanho, mas um recurso para custeio menor. Então, como o salário dos funcionários aumenta, as despesas operacionais aumentam, a gente continua numa lição de casa de apertar o cinto mais um ano. Esse ano que vem, 2019, é um ano que a gente está de cinto bem apertado e buscando as parcerias, buscando recurso para investimento, principalmente Minha Casa Minha Vida, e um novo perfil de cidade, né? O meu retorno, inclusive, Nathalie, para essa questão do planejamento, focar no planejamento, é que a gente consiga atrair investimentos para verticalizar a cidade, aproveitar a infraestrutura que a gente tem. Precisa crescer para cima e exatamente, verticalizar e trazer também novas atividades econômicas. A indústria de base como um todo, ela continua tendo dificuldade de crescer. Ainda. A concorrência com a China ainda é muito forte, grande. Apesar que o Trump acaba ajudando a gente, porque ele briga com a China e sobra espaço para o Brasil entrar. Mas a gente tem, então, que fazer a lição de casa de ter novas atividades. Não pode ficar só dependente do parque industrial, né, Pedro? Eu acho que essa foi a grande lição com a crise, né? É isso aí. A gente não pode ficar acomodado, confortável, porque a gente está sempre sujeito às viradas e a gente tem que enxergar mais longe. Então, se preparar para novas atividades. E aí que eu digo que é o desafio de trazer o jovem para opinar na situação. Porque o jovem
por essa gana e essa vontade que ele tem de fazer diferente, ele acaba acendendo a luz que a gente precisa para enxergar novos caminhos. Renata, você citou a questão do IPTU do Porto, que foi uma grande polêmica, foi uma decisão que se arrastou por anos e que o STF, em decisão final, deu ganho de causa para a Prefeitura. Como é que está sendo feita a cobrança? Os terminais, eles estão arcando com o pagamento do IPTU e como vai ficar o retroativo? Olha, nós tivemos agora a feliz notícia no dia 20 de setembro, foram julgados no Supremo os últimos terceiros embargos de declaração opostos nesse recurso extraordinário pelas associações a Arbitra e a BTP que ingressaram no processo como amicus curiae. Não eram mais embargos da Petrobras que estavam pendentes de julgamento. Apesar de não ter o condão de mudar a decisão lá de 2017, algumas empresas, ou a grande maioria delas, continuavam acreditando nessa possibilidade. Com o trânsito em julgado agora da decisão que foi certificado no dia 22 de outubro, não cabe mais nada. Inclusive, já foi determinada pelo Supremo a baixa desse processo para o Tribunal de Justiça. A decisão que já vinha timidamente sendo aplicada pelos tribunais aqui pela primeira instância, ela agora tem força total. E não existe mais para onde regredir. Então, o que acontece é, daqui para frente, anualmente, o IPTU ele é lançado. Caso não pago, no ano seguinte, ele é inscrito na dívida ativa e ajuizada a execução fiscal para cobrança. O passivo, nós temos num universo de 59 empresas com imóveis arrendados no Porto. No nosso programa de refinanciamento da dívida, que durou de 1º de junho a 31 de agosto, nós tivemos a adesão de 12 empresas, sendo que 6 pagaram o seu passivo integralmente à vista e 6 fizeram parcelamento. Então, a gente ainda tem muita coisa para correr atrás. Dos 308 milhões aí, pelo menos, eu acredito, eu não tenho esse número exato aqui, mas tem ainda uns 200 e muitos milhões para a gente buscar. E a gente está buscando, a gente está colocando toda a nossa energia nisso, buscando via judicial a construção de bens, tocando cada uma dessas ações judiciais e agora nós assinamos o convênio do protesto judicial que a nossa lei agora está autorizando desde dezembro de 2017, nós inserimos no Código Tributário do município a autorização para o protesto da certidão de dívida ativa, tanto dos débitos ajuizados como os não ajuizados. Com essa assinatura do convênio com o Instituto de Protesto, a gente agora vai conseguir instrumentalizar o protesto extrajudicial dessas dívidas, o que eu acho que vai ser também mais exitoso ainda do que a cobrança judicial, porque as consequências são mais gravosas para essas empresas. São bem mais graves. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada, Renata Arraes, Procuradora-Geral do município de Santos, e Pedro de Sá, Secretário de Planejamento de Cubatão. Você ainda pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu quero aqui agradecer a participação dos telespectadores através da nossa fanpage. Temos aqui a participação do Marco Montem, de Mongaguá. Ele está questionando a respeito do cumprimento da determinação do STF de empossar o Márcio Cabeça, que esteve aqui conosco na semana passada. Ele já deveria ter tomado posse da prefeitura, ter voltado à prefeitura. Na sexta-feira, a Câmara declarou ponto facultativo. Com isso, o oficial de justiça não consegue cumprir a decisão judicial. Hoje, talvez consiga. Ontem teve eleições em Mongaguá. No entanto, foi determinado pelo STF que, como há uma decisão que pede que o prefeito, vice-prefeito, assuma a administração da cidade, o resultado não pode ser divulgado oficialmente. Tem também aqui a Kátia Ramos Muniz, ela também é de Mongaguá e faz a mesma pergunta que o Marcos. Será que hoje alguém vai ser encontrado na Câmara para fazer ser cumprida a ordem judicial de Mongaguá? Vamos esperar, né? A gente está aqui acompanhando a situação. Até porque nós estamos aqui com representantes de Cubatão e de Santos, mas fica claro que toda essa instabilidade, só quem perde é a população, né?
Sem dúvida. Nada acontece. A prefeitura, o município fica parado aguardando a decisão. E pior, muita coisa que quem está no poder, no cargo, acaba propondo, daqui a pouco vai mudar de novo. Exato. Então, isso é muito ruim. E a justiça precisa ter uma dinâmica maior. Você vê que às vezes as pessoas são impugnadas para uma eleição e demora 3 anos para ser votado. A gente teve esse problema na administração passada. A Márcia foi condenada por... improbidade. Por improbidade. Por crime eleitoral. Ah, é mesmo? Quando faltava 3 meses para acabar o governo dela. Então ela já tinha exercido o mandato quando ela foi condenada pelo crime. Então são coisas... Ela foi por improbidade também agora semana passada. A multa de 145 mil. Deu tempo suficiente para ela fazer o que quis na prefeitura. Exatamente. Então, o que está acontecendo em Mongaguá hoje é, mais uma vez, um exemplo da necessidade de revisão, não só da questão da licitação, mas da legislação eleitoral, do julgamento dos recursos eleitorais, para que as decisões sejam rápidas e corretas. Afinal, né, doutora Renata, a decisão judicial cumpre-se. Né? Sim, pelo menos foi assim que eu aprendi, é assim que eu oriento. A gente discute, a gente recorre, mas decisão judicial tem que ser cumprida. E muitas vezes ela não é aquilo que a população quer ouvir e não é aquilo que o governo quer dizer para a população. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, não é porque a gente não quer fazer, porque a gente não pode fazer. E muitas vezes a gente faz algo que a justiça determinou que não era o que a gente queria fazer. Um exemplo disso é a nossa questão das bolsas de estudo, toda a polêmica da bolsa de estudo que está acontecendo em Santos, do programa de permuta. Nunca que o nosso secretário, que o nosso prefeito queria terminar com o programa das bolsas de estudo. Tanto é que a gente está aí há 1 ano num esforço conjunto, Secretaria de Educação, Secretaria de Finanças e a Procuradoria do Município, trabalhando com muito afinco para cada vez mais tentar minorizar o reflexo disso, tentar resolver administrativamente com todos os mecanismos possíveis, e a gente está tendo bastante êxito com isso, justamente para poder cumprir a lei de uma forma que cause o mínimo de gravame, o mínimo de transtorno para a população que se beneficia disso. Como é que está a questão das bolsas de estudo? Então, nós tivemos aí, com o advento da Lei Complementar 157 de 2016, uma determinação de uma legislação federal que proíbe que você conceda isenção de ISS que implique em alíquota menor que 2%. O que aconteceu com isso? Num universo, eu vou tentar arredondar aqui para tentar ser o mais simplista possível, de quase 600 bolsas de estudo, nós tivemos que fazer um grande exercício. Eu vou até aproveitar a oportunidade para parabenizar o nosso secretário de Educação, o Cacamota, e a equipe dele, a Sandra, que abraçaram Ficaram isso incansáveis. Com muito carinho, com muito cuidado e com muita preocupação. A Secretaria de Finanças também, que colaborou muito, e nós começamos a fazer um verdadeiro estudo, uma radiografia da situação de cada escola, para que a gente pudesse, primeiro, fazer com que aquelas escolas que participam do Simples Nacional, que são aderentes, tenham uma alíquota maior que 2%, que já pagam uma alíquota maior que 2%, para que utilizasse essa gordura, para que não ficasse com menos que 2% para contemplar as bolsas. Feito isso, nós trabalhamos com o IPTU. Tentamos jogar na isenção do IPTU, porque a Lei 157 não mexeu com o IPTU, para conseguir equalizar essa situação. E agora nós estamos já há algum tempo trabalhando junto às escolas, algumas abraçaram o problema junto com a prefeitura, se predispuseram a manter algumas bolsas, mesmo sem a isenção, e da nossa reunião na Câmara na semana passada, a última notícia que eu tenho concreta, que nós estamos nesse universo de quase 600, com um problema em mais ou menos 36 bolsas apenas. Ai, que bom! Nós estamos buscando agora também como última saída o remanejamento, que há escolas que estão com sobra de vaga. Sim. Então a gente está tentando aquelas que não conseguirem se manter na mesma escola remanejar, e eu estou muito otimista de que a gente aí nas próximas semanas vai conseguir solucionar praticamente que 100% desse problema sem nem precisar interferência do judiciário. Que bom, porque nós estamos falando de educação, que é a base de tudo, né? E no fim do ano ter que trocar criança de escola é uma falta de consideração. É isso que eu digo, que o judiciário precisa entender melhor e participar mais da vida da sociedade de fato. As decisões às vezes tomadas apenas em cima do que está escrito não levam em consideração. Cubatão tem problema, a questão dos grupos artísticos.
é uma questão que determinação judicial. A gente tem problemas agora também por determinação judicial de cortar benefício de gente que já está aposentada. Então a pessoa aposenta com um valor e depois que está aposentada há 5, 10 anos, corta uma parte da remuneração. E a gente teve em Cubatão também um outro exemplo que eu considero assim muito doído. Durante 10 anos nada se fez para conter invasão. Durante o ano de 2017, a gente atuou, eu fui coordenador do programa de contenção de invasão, a gente removeu mais de 200 construções novas, invasões, ocupações em áreas que não tinha nada, e aí a gente é condenado a pagar 38 milhões, que está sendo transformado num TAC, mas ainda assim é uma condenação. É uma condenação. Por conta de 10 anos que ninguém fez nada, o próprio judiciário não atuou e a gente que atuou com muita seriedade paga a conta, ainda que a instituição de fato precise ser puxado a orelha, mas tinha que ter um jeito de imputar e de medir a consequência para a sociedade como um todo, porque é a sociedade que paga essa conta, como é o caso da questão das bolsas. Mexer em criança no final do ano, podia dar o prazo, então, para encerrar o ano letivo e para o ano que vem trabalhar melhor com a questão das escolas. Mas eu acho que hoje em dia a gente está aproximando o judiciário do legislativo e do próprio executivo e tem hoje mais condição de conversar. A gente tem ido muito à promotoria, discutir as questões, esses envolvimentos, negociados os prazos, e eu acho que a gente caminha para a sociedade está sempre em evolução, né? Não, e precisa, esse diálogo e essa proximidade entre os poderes, ela só traz benefícios para o cidadão como um todo, né, doutora? Sim, com certeza. A gente tem um trabalho lá no município de Santos, tanto dos nossos secretários, como essa é uma meta minha, que desde que eu assumi a Procuradoria, eu tenho tentado fazer, que é sempre estar muito próxima ao Ministério Público, sempre estar conversando com o Ministério Público, discutindo os nossos problemas. Toda vez que qualquer procedimento é inaugurado no MP, qualquer inquérito civil, a gente sempre está conversando. A gente sempre vai lá, explica, a gente responde, a gente acata as recomendações para evitar o máximo possível o desgaste, o ajuizamento de ação judicial, porque só quem perde é a cidade. Você entra acaba travancando situações que podem ser resolvidas com reuniões, com termos de ajustamento de conduta, e tem sido muito exitosa essa nossa atuação junto ao Ministério Público de Santos, que tem nos ajudado bastante em várias questões. Infelizmente, nosso tempo acabou. Renata, eu queria muito te agradecer a participação aqui no programa. Quero te parabenizar pelo trabalho frente à Procuradoria. Pessoalmente, é um grande prazer ver uma mulher, né, na Procuradoria fazendo um trabalho sério, porque a gente também tem que valorar a importância e o crescimento da mulher em postos que antigamente eram só de homens. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, o convite. E fico muito contente também e agradeço as suas palavras. Eu conheci o secretário hoje, fiquei bastante contente também, conhecer o trabalho lá de Cubatão. E fico também lisonjeada de poder representar o trabalho da mulher com essa força que eu busco demonstrar todos os dias na minha atuação. Pedro, muito obrigado pela tua participação. Parabéns por esse ano todo, você ter sido, eu acho que assim, valente, porque acumular 3 pastas, mais a vice-prefeitura, não é fácil. Como você disse, você e o Ademário podem ter opiniões divergentes, mas o objetivo de vocês comum é fazer o bem por Cubatão. A cidade certamente está melhor do que quando vocês encontraram, e daqui 2 anos, eu tenho uma torcida pessoal, já falei isso para o prefeito de Cubatão, para que daqui 2 anos, quando se encerre o primeiro mandato dele, a população consiga enxergar o que foi feito, mesmo que muitas vezes sendo tomado atitudes que desagradem a população. É verdade. O nosso objetivo é trabalhar pelo benefício de todos, e eu aproveito essa oportunidade para agradecer as equipes das diversas pastas que eu estive, porque sem a ajuda, como eu falei, do funcionalismo público, das pessoas comprometidas, a gente não teria conseguido fazer nada. Então, eu fiquei muito feliz, por outro lado, de enfrentar esse desafio. A Secretaria de Educação é um grande desafio. Eu acho que ainda tenho muito a contribuir com a educação do município. A cultura é uma experiência nova, porque abre a cabeça da gente, permite a gente enxergar
outros horizontes, completamente fora da caixa. Ainda mais eu que sou um cara, sou engenheiro, sou um cara do prático. A cultura te permite abrir a cabeça e enxergar novas formas de perceber o que está acontecendo no seu entorno. E agora volta o foco para o planejamento, para a questão sempre de precisamos trabalhar para gerar oportunidade e para garantir o bem-estar de toda a população de Cubatão. E outra coisa que eu acho que é bem legal que a gente faz em Cubatão é isso de eu e o prefeito trabalhamos com o foco de... Na cidade. A disputa entre nós, neste momento, política pode acontecer, mas em termos institucionais, isso não pode atrapalhar o nosso trabalho e graças a Deus a gente está fazendo. E muito obrigado pela oportunidade, parabéns para a Renata pelo grande trabalho que vem fazendo aqui em Santos também. Muito obrigado a vocês. Nós é que agradecemos. Alessandra do Master, me perdoe, estouramos 3 minutos. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com informação de qualidade de um jeito único. Até amanhã.